No último vídeo aqui do canal eu comentei o caso do Márcio Smelling, toda aquela polêmica envolvendo assédio. Falei um pouco sobre as acusações, mostrei a primeira defesa dele, que ao meu ver foi bem ruim, mostrei a segunda também, que ele forneceu para a Piauí, que também achei bem ruim. Mostrei o posicionamento da Globo, que ao meu ver também foi muito suspeito. E principalmente destaquei a hipocrisia dos globais que estão sempre sinalizando virtude, que sempre se engajam nessas campanhas progressistas, campanhas feministas. Mexeu com uma, mexeu com todas, ninguém solta a mão de ninguém, meu corpo, minhas regras, eu não mereço ser estuprado. Mas aí quando colegas estão precisando desse apoio, estão precisando dessa força para comprar uma briga com pessoas poderosas dentro da emissora, aí a galera se omite, aí todo esse discurso vai por água abaixo. Enfim, não vou repetir tudo que eu já falei no outro vídeo, né? Se você quiser conferir com mais detalhes, é só acessar o vídeo, tá aí no card. Mas é importante deixar claro uma coisa. Toda essa crítica sobre a hipocrisia, sobre o posicionamento dos globais, sobre a omissão deles, sobre a incoerência na hora de colocar em prática um discurso que eles dizem defender, tudo isso independe do resultado das investigações. Agora, eu também preciso deixar bem claro que nada dessa história realmente foi resolvido na justiça ainda, e eu acho que eu deveria ter enfatizado mais isso no primeiro vídeo, então vou aproveitar esse momento para enfatizar, mas como a gente vai ver aqui hoje, essa história é mais complicada, é mais caótica do que os outros casos aí que eu já comentei aqui no canal. Porque geralmente essas acusações de abuso, assédio, estupro até acontecem com pessoas poderosas, só que dessa vez não são só pessoas poderosas, tem uma instituição muito poderosa por trás, digamos assim. E como de costume, aqui no canal eu sempre incentivo todo mundo a buscar os dois lados da história. Eu já tinha mostrado os posicionamentos do Márcio Smelling no primeiro vídeo, só que no mesmo dia que eu gravei o vídeo saiu essa matéria da Folha de São Paulo, onde o Márcio faz uma terceira defesa, ou a gente pode dizer que essa é a primeira que realmente importa, porque, como eu comentei no vídeo anterior, as duas primeiras pareciam mais uma confissão do que qualquer outra coisa. Então agora vamos dar uma olhada no outro lado dessa história. O que Márcio Smelling realmente tem a dizer sobre tudo isso, sobre todas essas acusações de assédio aí envolvendo seu nome. A manchete diz: Márcio Smelling mostra mensagens que sugerem amizade com Dani Calabresa. Diretor diz que a atriz não pareceu traumatizada depois de suposto episódio de assédio sexual. O ator e diretor Márcio Smelling reuniu uma série de mensagens trocadas com a atriz Dani Calabresa na tentativa de provar na justiça que os dois mantinham uma relação íntima e amigável entre os anos de 2017 e 2019, época em que, segundo uma reportagem recente publicada na revista Piauí, ele a teria assediado moral e sexualmente. As mensagens integram uma notificação extrajudicial encaminhada nessa semana pela defesa de Smelling ao e-mail de Calabresa, para que, no prazo de 5 dias, ela confirme ou negue o teor da reportagem, segundo a qual ela teria ficado traumatizada pelo assédio do humorista. Em dezembro do ano passado, vieram à tona notícias de que Smelling teria assediado moralmente atrizes do núcleo de humor da TV Globo. Neste ano, em outubro, falando pela primeira vez sobre esses episódios, a advogada Maíra Cota, representante das mulheres que se disseram assediadas por Smelling, comentou os supostos atos de abuso sexual do ator em entrevista à colunista Mônica Bergamo. Mas, até agora, ninguém entrou com ação na justiça por crime de assédio. Lembrando não ser ainda alvo de qualquer denúncia formal, Smelling agora diz em conversa com a reportagem da Folha que, do jeito que a coisa está posta, é leviano, descompromissado e inconsequente. Não posso ser julgado pelo tribunal das redes sociais. Isso é linchamento, inquisição. Estou pedindo para ser julgado. Quando alguém é acusado de um crime tem que ficar implorando para ser julgado. Certo, primeiras considerações então, porque essa parte é muito importante. Nesse canal eu já cansei de demonstrar como o tribunal da internet tende a ser muito equivocado, para não dizer injusto mesmo. E dessa vez eu preciso fazer o meu meia-culpa porque, por mais que eu tenha deixado claro no primeiro vídeo que, na minha opinião, ele parecia culpado pela forma como ele se defendeu, é claro que eu acabei também contribuindo para essa visão, sem destacar tanto a presunção de inocência quanto eu fiz em outros casos. Mas aí vem um detalhe complicado que faz com que esse caso seja muito diferente dos outros, como eu disse antes. Talvez muitos de vocês estejam se perguntando, poxa, mas por que não tem nenhuma ação na justiça, né? Se o cara assediou tanta gente, por que não levaram isso para a justiça de fato? E aí que tá, meus queridos. Segundo a matéria da Piauí, parece que a Globo tem uma espécie de tribunal interno para resolver esse tipo de caso,
que eles chamam de compliance. Então a própria emissora recebe as reclamações de qualquer tipo de assédio moral, sexual, qualquer abuso dentro da emissora, e ela própria, quer dizer, a emissora não é uma pessoa, né? Mas os encarregados por esse departamento resolvem lá dentro da forma que eles acham cabível. E por que isso acontece? Será que é porque a Globo está muito preocupada com a integridade dos seus funcionários e quer se certificar de que nenhum vai ser explorado lá dentro? Olha, sinceramente, eu acho que isso é simplesmente porque eles querem evitar polêmica. Então, esse caso fica muito difícil de avaliar porque é impossível não levantar algumas hipóteses. Por exemplo, e se os atores ou qualquer funcionário da Globo tiver por contrato assinado que eles precisam resolver essas questões dentro do compliance? Eu também não sei se é possível que a emissora tenha todo esse poder legal, mas eu acredito que seja possível que a Globo possa, no mínimo, desencorajar muito os seus funcionários a entrar na justiça com algum tipo de reclamação de algo que tenha a ver diretamente com a emissora. E é por isso que eu falei que esse episódio é tão diferente, por ter uma grande corporação por trás. Você realmente acha que é simples para um ator, ou para figurinista, cenografista, sei lá, pessoas abaixo na hierarquia, sair comprando briga com diretores, com produtores executivos, com pessoas que estão acima deles, dentro da maior emissora do país? A gente sabe como o meio artístico é repleto de conflitos de interesses, o mercado de trabalho de forma geral, mas quando a gente fala de grandes corporações, indústrias de entretenimento, e no caso a maior do país, eu imagino que, sei lá, o ambiente lá dentro deve ser pesado, muito complicado, todo mundo deve morrer de medo de, sei lá, ter a sua profissão destruída caso compre uma briga com alguém importante dentro da emissora. Não é nem só o caso de ficar com medo de cair fora da Globo, o que já é um medo provavelmente muito grande, porque trabalhar na Globo é praticamente a aspiração máxima de, sei lá, 90% dos artistas do país. Mas, além de cair fora da emissora, não descarta a possibilidade que eles tenham um poder suficiente para queimar a pessoa nos bastidores de outras formas também. Só que tudo isso que eu tô falando é cagação de regra, claro. Eu não tenho como saber o que de fato aconteceu, eu realmente não faço ideia. Então, se você me perguntar, você não acha estranho que ninguém foi na justiça tentar denunciar o Márcio Smelling? Eu vou falar, cara, na verdade não acho tão estranho não. Ainda mais sabendo da existência dessa espécie de tribunal interno dentro da emissora e sabendo também que, assim como a internet é uma excelente máquina de destruir reputações, a Globo também tem um belo poder em mãos para fazer um estrago na vida de pessoas que são bastante conhecidas, claro, porque trabalham lá dentro, mas que não têm tanto poder político assim para se defender, talvez. Agora, nada disso tira a razão do Márcio Smelling. Seria muito melhor se ele fosse julgado pela justiça de verdade, ao invés de ser julgado pelo tribunal da internet. Mesmo que a justiça aqui do Brasil também não seja lá essas coisas, pelo menos o julgamento seria feito com pessoas que têm acesso a mais informações para poder de fato chegar numa conclusão mais precisa. Mas enfim, vamos prosseguir para dar uma olhada na defesa do Márcio perante a opinião pública. Sua notificação extrajudicial enviada agora por sua defesa e assinada pelos advogados Joé e Ana Carolina é uma medida preparatória para fundamentar um futuro processo de Smelling contra a revista Piauí e a atriz. Entre as 7 conversas reproduzidas no documento está uma mensagem de voz enviada por Calabresa no dia 12 de novembro de 2017, 8 dias depois da confraternização em que, segundo a reportagem, ela teria sofrido assédio sexual de Smelling. Na data, dia de seu aniversário, Calabresa enviou uma mensagem a Smelling agradecendo a ele por uma postagem que fez no grupo de WhatsApp do programa Zorra, da TV Globo, em que ele a felicitava. Em retribuição, a atriz enviou um áudio privado em que se diz fã de Smelling, eu te amo, afirma, e propõe uma viagem à Disney com as filhas do ator, que então ocupava o cargo de redator final do núcleo de humor da TV Globo, e ele foi demitido em agosto desse ano depois de 17 anos de trabalho na emissora. Chefe, estou mandando este áudio para agradecer a mensagem linda que você mandou no grupo, todas as mensagens que você manda sempre de apoio e de carinho. Nossa, você não tem ideia de como fico feliz de saber que você me acha talentosa, eu sou sua fã pra caralho, afirma ela. Na mensagem de voz, Calabresa também agradece a Smelling pelo que chamou de um trabalho tão legal, estou feliz de verdade, te amo muito, um beijo para suas filhinhas lindas,
Vamos pra Disney juntos, acrescentou. Ok, isso aqui é muito mais interessante do que as declarações genéricas e até um tanto comprometedoras que o Mellin tinha feito anteriormente, mas precisamos novamente lembrar do contexto. Dani Calabresa é praticamente uma subordinada do Mellin neste momento. Pelo que deu a entender na revista Piauí, o Mellin inclusive foi um dos responsáveis por levar a Calabresa pra Globo, e a humorista, acredito, ainda tem ali o seu contrato para cumprir, ainda tem os seus sonhos, suas aspirações dentro da emissora. Então, meus caros, assim, eu sei que muitos podem pensar, nossa, como é que uma mulher que foi assediada mandaria essa mensagem? Até parece que ela diria algo assim. Pois é, mas na verdade isso pode acontecer. Porque ela pode estar odiando o cara mortalmente, mas ela sabe que de alguma forma ainda tá na mão dele. Inclusive, é basicamente como o assédio moral funciona dentro de uma empresa. A pessoa que está sendo assediada, obviamente, se sente incomodada com aquilo, obviamente pode sim sofrer com algum trauma, no mínimo vai ficar muito desconfortável, mas ao mesmo tempo ela tem medo de confrontar a pessoa que está assediando ela, de comprar essa briga, porque aquilo pode custar o emprego, a carreira dela, a vida dela de alguma forma. Então eu também não acho tão estranho a Calabresa mandar uma mensagem toda amiguinha como essa, poucos dias depois do episódio de assédio, principalmente considerando que é o aniversário do chefe dela ou algo assim. Não sei se eu posso dizer que ele era chefe dela, mas vocês entenderam, né? Ele tá acima na hierarquia, é isso que importa. E eu posso até supor que, por mais que estivesse confortável, passou pela cabeça dela que ela deveria ser o mais natural possível para não aparentar que tem alguma coisa errada, porque, sei lá, não queria novamente comprar essa briga. Você pode até dizer, pô, mas ela tá colocando aí aspirações profissionais ou seu desejo pela fama e pelo sucesso acima da própria dignidade. E sim, é possível. Na verdade, acho que muitos atores, muitos artistas fazem isso. Ainda mais se todas essas histórias de teste do sofá, de quarto do pó e do cu, essas coisas que a gente sempre ouviu falar, se tudo isso for verdade, praticamente o primeiro teste na vida de um artista, quando ele entra numa grande emissora, é provar que ele está disposto a engolir o próprio orgulho, a pisar em cima da própria dignidade para seguir dentro daquela carreira e conquistar o máximo de sucesso possível. E aí você vai falar, pô, mas então essas pessoas também são ruins, elas também estão erradas. Eu também não aprovo esse tipo de comportamento, mas eu ainda acho, acredito até que seja um tanto óbvio, que o assediador, que o abusador é que está cometendo o pior erro, para dizer o mínimo, né? Se não um crime mesmo. Acho que ninguém seria louco de dizer que falta de amor próprio e dignidade deveria ser criminalizado, né? Mas assédio, abuso moral e sexual, aí é outra história. Então, pelo menos essa é a minha análise no primeiro momento. Essa mensagem limpa a barra do Márcio Mellin? Não. Talvez ajude, talvez suje um pouco a imagem da Calabresa, mas não significa que ele não fez o que foi acusado de fazer por tantas pessoas, tendo ainda tantas testemunhas que também confirmaram o ocorrido, e até com depoimentos do próprio, que novamente, volto a dizer, foram comprometedores, e aqui a gente vai ver que também tem coisa comprometedora nessa mensagem, e de pessoas que foram defender ele, como a Letícia Spiller, falando, não, assédio na Globo é normal. Pois é, pessoas do alto escalão da emissora provavelmente assediam bastante quem tá abaixo, e infelizmente eu imagino que deva ser meio normal mesmo, o que não significa que é aceitável. Mas vamos prosseguir. Procurada, a Calabresa se manifestou por meio da advogada Maíra Cota. Em nota, ela diz que a interpretação repete estratégia comum a casos similares. Objetiva intimidar não apenas uma vítima específica, mas outras que ainda permanecem protegidas sob sigilo, e até mesmo testemunhas, como se isso fosse capaz de apagar os graves fatos narrados e cuidadosamente checados com dezenas de pessoas citadas pelas matérias. Até porque vale lembrar, né, que segundo a reportagem da Piauí, a Dani Calabresa também tinha mensagens comprometedoras do Márcio Mellin que ela apresentou ao tal compliance da Globo para provar que ela vinha sendo assediada. Mas por que ela não mostrou essas mensagens então? Ou por que não levou isso na justiça? Bom, aí tem tudo que eu já falei anteriormente. Pode ser orientação da advogada dela, pode ser por medo, pode ser porque tem alguma coisa impedindo ela legalmente. A gente só vai saber quando a própria se posicionar ou quando essa história se desenrolar mais um pouco. Até porque agora o Márcio Mellin intimou a Calabresa, né? Então acredito que não tenha como a história não progredir. E aí, se a gente tiver mudanças significativas, podem ter certeza que eu também vou gravar mais um vídeo atualizando o caso. Prosseguindo, questionado se a iniciativa pode ser vista como uma tentativa de coação, Mellin disse estar se defendendo do que chama de narrativa falsa sobre a qual Calabresa ainda não se manifestou. Estou numa encruzilhada por parte da opinião pública. Se mostro alguma coisa, estou expondo a vítima. Se vou para a justiça, estou intimidando a advogada, diz ele. Me defendo onde? Mellin conta que costuma guardar as mensagens e que, por isso, todas as suas relações estão documentadas.
Sobre a exposição de trechos de suas conversas com Calabresa, o ator afirma estar mostrando um trecho minúsculo que não expõe a atriz. Estou mostrando coisas que expõem a relação amistosa que temos. Não é expor uma suposta vítima. Estou mostrando que eu e a suposta vítima tínhamos uma relação no período que a revista diz que ela estava traumatizada comigo, diz. É só para contrapor uma narrativa falsa. Bom, nesse ponto acho que o Melling tem razão, não tem nada demais nos trechos que ele expôs. Falar que ele não poderia expor isso para se defender é um absurdo. Tipo, realmente, o cara então tá proibido de se defender. Mesmo se ele for culpado, mesmo que ele tenha feito tudo que a revista diz que ele fez, ele deve ter o direito a se defender de qualquer forma. Mas eu também me pergunto, por que o Melling demorou mais de um ano para pensar nessa defesa, ou para montar essa defesa, né? Bom, para mim, isso corrobora um pouco com a tese que eu trouxe anteriormente, de que o mais provável é que eles estivessem resolvendo isso internamente, usando o tal do compliance lá da Globo, e acredito que a esperança do Melling era de que nada disso vazasse, que tudo ficasse dentro da emissora mesmo, mas aí quando vazou ele deve ter sido orientado tanto pelos advogados dele quanto pelos advogados da emissora, talvez, poderosos de dentro da Globo podem ter dito o que ele podia ou não fazer, e aí todo o caso fica muito mais engessado, né? Porque não são só duas pessoas se acusando ou uma acusando a outra, isso tudo acontece dentro de uma instituição muito poderosa e que também acaba se tornando um elemento muito importante, um dos elementos principais disso tudo. Enfim, para testar a veracidade dos diálogos, Melling contratou ainda uma empresa especializada que realizou procedimentos forenses de coleta e guarda das mensagens, o que comprovaria a integridade dessas informações. Na notificação, a defesa de Melling afirma que toda a correspondência posterior entre eles também evidencia que a relação pessoal e profissional dos dois se manteve harmoniosa, com a mesma afetuosidade nos meses e nos anos seguintes à festa, que foi relatada pela revista Piauí. Como exemplo, foi reproduzido um trecho de uma mensagem enviada em novembro de 2018, um ano depois daquela festa. Ai, te aminho muito, muitas saudades. Pena que a gente se encontra pouco, mas eu sinto uma intimidade que, assim, eu posso mandar áudio, eu posso mandar mensagem a qualquer hora. A interpelação inclui ainda mensagens em que a atriz chama Melling de o mais profissional, dedicado, caprichoso, workaholiquinho e ciborguinho. A inclusão do trecho é uma tentativa de desqualificar a narrativa atribuída a ex-subordinadas de Melling, segundo a qual Calabresa teria ficado traumatizada depois de ser assediada por ele. Não forcei Dani Calabresa a nada naquela noite, disse Melling, nesta entrevista, acrescentando que só revelará na justiça sua versão do que aconteceu naquela noite. Bom, eu não sou nenhum metaforando, mas eu acho essa frase um pouco esquisita. Não forcei Dani Calabresa a nada naquela noite. Para mim, isso não é exatamente uma negação de que ele fez tudo que estava na revista. Ele só está dizendo que não forçou, o que poderia significar que tudo aquilo realmente aconteceu, mas que ela concordou, ela consentiu, não foi forçado, ao menos do ponto de vista dele. E aí a gente tem um novo elemento. Esse afastamento verbal, ao meu ver, não quer dizer necessariamente que ele está mentindo e que ele abusou sim dela na festa. Pode ser que ele esteja falando a verdade e pode ser que ela realmente tenha consentido com o que aconteceu, mas o Melling sabe que se ele falar isso, não, aconteceu tudo aquilo, mas ela queria, aí ele já vai ter fechado o próprio caixão, porque ninguém ia considerar essa possibilidade, ele seria automaticamente culpado. Então talvez ele tenha usado esse afastamento verbal por causa disso. O estranho, porém, é que as testemunhas disseram que viram que a Calabresa estava triste, estava chateada, chorando até, o que não parece fazer muito sentido se tivesse rolado ali alguma coisa consensual. E também tem o fato de que a Calabresa não foi a única a reclamar desses abusos, dessa pressão sexual imposta pelo Márcio Melling, e o próprio já confirmou que traiu a esposa, e nessa matéria aqui ele vai confirmar de novo, ou seja, demonstra um comportamento sexual no mínimo duvidoso por parte dele, e de repente ele pode ser aquele cara que o poder subiu a cabeça, né, se acha o bonzão, acha que pela posição dele pode sair por aí encoxando as mulheres, passando a mão na bunda delas, chamando de gostosa, fazendo o que bem entende, dando uma forçada, uma pressionada, e que antigamente isso era normal, ou dentro da Globo isso é normal, tem muitos que fazem isso, vê outras pessoas fazendo esse tipo de comportamento, acha que não tem nada demais, e aí às vezes só precisa de um empurrãozinho para fazer tudo isso desmoronar. Prosseguindo, segundo a estratégia de desmonte da versão de que a Calabresa estaria traumatizada, a notificação afirma que as comunicações apontam a existência de uma relação saudável, permeada por afeto e respeito profissional mútuo, que perdurou sem qualquer tipo de desavença até maio de 2019, e menciona a troca de mensagens no dia seguinte à festa. Na tarde de 5 de novembro de 2017, no grupo do Zorra, Calabresa cumprimenta os organizadores do evento da véspera e, usando uma gíria,
acrescenta, festa bafo. Também não quer dizer nada, né? Ela podia novamente só estar tentando fingir que estava tudo normal. Mas assim, realmente traumatizada parece uma palavra um tanto forte para alguém que está tentando lidar com isso com normalidade, né? Ou tentando normalizar toda a situação. E a defesa do Mellin bate muito nessa tecla, né? De que no mínimo essas mensagens demonstram que ela não estava traumatizada com o diretor. Então, ainda que não provem que tudo da matéria da Piauí é mentira, ou os relatos das atrizes que não teve assédio, não teve nada, de fato acho que serve para minimizar a chance de ter gerado um trauma na Calabresa. Só que isso é muito subjetivo, né? Sei lá, precisaria de um laudo, de um psiquiatra, e eu nem tenho certeza se eu confiaria tanto nisso de qualquer forma, porque nem toda avaliação psiquiátrica é tão precisa assim. Enfim, isso aí já é outra questão, né? Ao justificar sua decisão de interpelar a atriz, Mellin lembra que Calabresa nunca tocou no seu nome, mas que o modo com que vem se comportando nas redes sociais dá a entender que ela concorda. Preciso saber se ela concorda. Se ela concordar, é totalmente inverídica e aí a gente tem que estudar que medidas tomar, acrescentou o ator. Então a Calabresa pessoalmente não está se posicionando muito sobre esse caso, né? Ela conversou com muitas pessoas nos bastidores. A versão que circula por aí, inclusive a da revista Piauí, é basicamente a versão dela, mas fica difícil afirmar que esse é o posicionamento oficial da Calabresa, porque foi transmitido por outras pessoas. Então o primeiro passo do Márcios é esse, é confrontar a Calabresa e fazê-la confirmar, para saber contra o que ele vai lutar, digamos assim. E se ela negar, se ela falar, eu não confirmo aquela versão, aí pronto. Aí a casa da Calabresa meio que cai, né? E aí cabe ao Márcios lutar, sei lá, contra a revista Piauí e quem disseminou essa versão da história. Vamos ver, parece que ainda tem muita água para rolar. A notificação reproduz uma postagem da própria Calabresa como indício de que a reportagem apresentou informações falsas. Em setembro de 2017, a atriz publicou uma imagem em que corre na praia durante a gravação de um quadro em que interpreta uma salva-vidas sensual. Segundo a revista Piauí, Mellin teria visitado Calabresa no camarim dos estúdios da Globo para ver seu corpo no maiô antes da gravação. Como essas cenas foram gravadas na praia de Grumari, na zona oeste do Rio de Janeiro, e sem a presença de Mellin, a defesa do ator confronta Calabresa para que ela se pronuncie sobre o episódio. Mesmo anos depois do incidente, Mellin e Calabresa continuaram trabalhando juntos. O ator, por meio da coleção de mensagens que apresenta agora, tenta provar que essa relação era harmoniosa sem qualquer trauma. Bom, essa aqui pra mim é a melhor parte da defesa do Mellin, porque realmente pega uma contradição da versão contada ali pela revista Piauí. Isso se ele realmente tiver um álibi que comprova que ele não estava no estúdio naquele momento, mas sinceramente não vejo por que ele mentiria sobre isso, para criar um álibi sobre um ponto que nem é um dos principais de tudo que está sendo contado. Provavelmente, se ele pegou isso, é porque ele viu que ali tinha um furo na história e usou isso, como disse aqui a matéria, né, para tirar credibilidade do que foi dito na matéria da Piauí. E de fato tira, né? Fica estranho. Alguém inventou essa versão. Se o Mellin não estava lá, no mínimo uma mentira foi contada ali no meio. E se uma mentira foi contada, por que não desconfiar do resto, né? Volto a dizer, ainda acho que são muitas pessoas acusando e prestando depoimento contra o Márcios, que é uma pessoa que tem ali o seu poder, a sua relevância dentro da emissora, então eu não sei por que tanta gente iria querer comprar essa briga com o cara se ele não tivesse dado muito motivo. Cara, se ele não fez tudo isso que ele está sendo acusado de fazer, ele é muito escroto por outras razões, porque só isso explica tanta gente querer ferrar com o cara. Pessoas que até pouco tempo eram colegas dele. Sei lá, é estranho e diferente dos outros episódios analisados aqui, que geralmente a suposta vítima tinha algo para tirar de quem ela estava acusando, nesse caso não tem muito que essa galera pudesse estar ganhando. Uma indenização da Globo ou algo assim. Algumas pessoas até poderiam ganhar isso, mas e as testemunhas? E todas as outras? E as que ficaram ali no anonimato? Parece ser uma coisa bem pessoal mesmo. E também, segundo a revista Piauí, em algum grupo de WhatsApp com atores e tal que estavam comentando esse caso, demonstraram que tinham coisas contra o Márcios Mellin mesmo quando era trivialidade. Acho que o Adnet mandou uma mensagem falando, esse cara foi um escroto comigo não sei aonde. Então sei lá, velho, pra mim essa perseguição toda só faz sentido se o cara for muito arrombado ou se for tudo verdade, né? Só que tem uma grande diferença, né? Porque se é arrombado, beleza, é muito ruim, mas não é crime. Então o que ainda precisa ser apurado é se de fato
Márcio Smelling cometeu crimes. Prosseguindo, integrantes do núcleo de humor da Globo testemunharam a desavença apontada como o estopim da crise que levou ao rompimento entre Calabresa e Smelling. Teria sido na noite de 3 de maio do ano passado, uma sexta, durante a leitura do piloto do que viria a ser o programa Fora de Hora, escalada como âncora de um telejornal satírico em que contracenaria com o ator Paulo Vieira. Calabresa, segundo testemunhas, assistiu à bem-sucedida performance do ex-marido, o humorista Marcelo Adnet, e se queixou do texto reservado a ela. Sentado entre ela e Smelling, Vieira, de acordo com relatos, também ouviu Calabresa repetir que preferia contracenar com Bento Ribeiro na bancada do telejornal. Em resposta, Smelling teria dito que Vieira, um artista em ascensão, já era o escolhido e que Ribeiro sofria resistência entre os autores e a direção artística do programa. Segundo participantes, Calabresa chorou, repetindo que aquele não era o Furo, programa que estrelara 10 anos antes ao lado de Ribeiro na MTV. Smelling respondeu que não reproduziria um humorístico exibido uma década atrás. Calabresa, que então estaria às lágrimas, segundo relatos, perguntou se ao menos poderia levar autores de sua confiança para o programa. Diante da equipe que redigiu o piloto, Smelling, de acordo com testemunhas, reagiu exaltado. Ele teria se recusado a atender os pedidos da atriz, dizendo que naquele time estavam os melhores redatores do país e destacando seu próprio talento como roteirista. Desconfortavelmente sentado entre os dois, Vieira acompanhou o bate-boca. De acordo com testemunhas, Smelling teria pedido desculpas a ele pelo constrangimento. Ainda segundo relatos, Vieira uniu as mãos em forma de oração e disse que só tinha a agradecer. O desentendimento precipitou o fim da reunião. Os participantes deixaram o apartamento de Smelling enquanto um grupo, incluindo ele, tentava tranquilizar a atriz. 2 redatores foram encarregados de se reunir com Calabresa na semana seguinte para a elaboração de um texto que a agradasse, mas não houve acordo. Na terça-feira, dia 7 de maio, Smelling repreendeu a atriz e disse que repensava sua escalação para a bancada do programa. Você chorar, reclamar que não tem os seus autores, que tinha ator demais, humilhou muita gente que chorou depois também, escreveu segundo notificação extrajudicial encaminhada à atriz. Calabresa foi substituída. Com a aprovação do programa 4 meses depois, Calabresa passou a expressar críticas a Smelling. À época, chefe do departamento de humor da TV Globo, outras mulheres insatisfeitas com o comportamento de Smelling depois se uniram a Calabresa. Beleza, essa parte é muito interessante porque ela conta realmente o outro lado da história de uma história que já tinha sido contada na revista Piauí. E muda muito mesmo. Essa versão aqui dá um motivo pelo qual a Calabresa poderia ter começado essa onda de denúncias e fortalece a impressão de que pode ter sido por interesse, pode ter sido uma motivação pessoal, pode ser que ela teve sim problemas com o Márcio Smelling em alguns momentos, mas tinha deixado isso para lá para pensar na própria carreira, porém decidiu utilizar tudo isso nesse momento aí final, visto que estava muito insatisfeita com a forma como eles tinham conduzido esse projeto, que ela acabou sendo cortada, e pode até ser que na verdade seja uma falsa acusação. Como dito antes, talvez ela tenha tido algum tipo de relacionamento com o Márcio, mas foi consensual, ou ela não demonstrou realmente que não queria, que estava insatisfeita, e acabou depois dizendo que isso é assédio. Bom, difícil saber. No momento, ao menos parece que ela tem mais testemunhas a seu favor, e mesmo que a motivação da Calabresa seja pessoal e o estopim tenha sido esse episódio aí do Furo MTV, que acabou virando Fora de Hora e não foi nem um pouco como ela esperava, ainda não explica as outras pessoas que estão contra o Márcio Smelling, as outras que estão acusando ele de assédio moral e sexual e as testemunhas. Mas vamos lá, analisando essa história especificamente, parece muito mais crível do que a primeira versão apresentada, que realmente pintava a Calabresa só como uma grande vítima e uma pessoa muito ética, inclusive, falando, não, eu não aceito fazer esse programa sem o Bento Ribeiro, porque foi um programa que eu fiz com ele, e no fim isso aqui tá virando só um grande plágio, então ela mesma não quis fazer parte por causa da ética dela. Parece que não foi isso. O que bate nas duas histórias é que ela realmente queria fazer o Furo MTV com o colega dela. Aí o Márcio não quis, colocou outra pessoa na bancada e renovou o programa, né? Fez um pouco diferente. Isso deixou a Calabresa muito triste e ela, sei lá, deu um piti. Me fugiu uma expressão melhor, mas ela se exaltou e acabou saindo lá da reunião, que deu tudo errado. E de fato, assim, juntando as duas histórias, parece que ela realmente deve ter constrangido as outras pessoas que estavam ali, né? Depreciou, querendo ou não, a outra pessoa que tinha sido escalada para o lugar do Bento,
minimizando o trabalho da pessoa, não sei o quê, e até dos roteiristas que também estavam ali na reunião. E o Március, tentando defender a equipe dele, acabou não se dobrando e não atendendo aos caprichos da Calabresa. Cara, esse é o tipo de problema que acontece dentro de empresas mesmo. E são situações complicadas, difíceis de lidar. Para os dois lados. A gente pode criticar a conduta dos dois. A Calabresa poderia ter ido no privado falar com o Mellin, ao invés de falar na frente dos outros e colocar eles numa posição desconfortável também, constranger o resto da equipe, mas o Mellin também talvez poderia ter lidado melhor com a falta de postura da Calabresa, já que ele também é o cara que tá acima ali, né? Tem que saber administrar um grupo, tem que saber lidar com pessoas. Mas acho que o que fica no fim das contas dessa história toda é que a Calabresa também não é só aquela grande vítima totalmente injustiçada em todos os momentos, como foi pintada na primeira matéria. Essa história do furo na matéria da Piauí justificava o assédio moral, né? E como ela estava sendo boicotada dentro da empresa. Porém, nessa nova versão, não me pareceu que foi isso. Por mais que, como artista, eu entendo o descontentamento dela, eu entendo que distorceram um projeto que ela queria que fosse de um jeito, algo que ela praticamente criou. Por mais que, sei lá, um jornal humorístico não seja a coisa mais original do mundo, ela queria algo mais próximo da criação dela, queria fazer com o colega dela que idealizou junto. Até porque a gente fica pensando, né, pô, meu amigo vai acabar ficando de fora, um negócio que eu fiz com ele, vacilo isso. Mas é como funciona, né? Quando ela aceita trabalhar na Globo, quando ela vai pra uma emissora que controla mais as suas criações, é assim, cara, a liberdade criativa cai muito e você fica muito limitado nas suas escolhas. Porque tem gente ali com muito mais poder que vai tomar a decisão final e muitas vezes, talvez na maioria das vezes, não vai ser a decisão exatamente como você gostaria que fosse. Enfim, vamos para a parte final aqui do texto. Com a eclosão de denúncias de assédio moral e sexual, inclusive de Calabresa, ex-subordinadas de Mellin criaram um grupo de mensagens para encorajar de forma incisiva a adesão de outras mulheres. Temendo retaliações, integrantes da equipe pediram que não fossem identificados ao relatar disparos de telefonemas e mensagens para que engrossassem uma campanha contra o ator. Mellin diz que hoje faz sessões quase diárias de terapia e afirma ter cometido erros nas relações pessoais, como falta de empatia, sensibilidade, além de traição. Nas relações pessoais, hoje entendo que fui tóxico várias vezes. Feri e magoei várias pessoas, sobretudo minha ex-mulher, mas ele nega crime de assédio. Do ponto de vista profissional, não persegui ninguém, não coagi ninguém, ele afirma. Cara, esse é o problema. A escolha das palavras do Mellin é sempre muito estranha. Sempre parece que ele não está realmente dizendo o que ele parece que quer dizer. Porque do ponto de vista profissional, não persegui ninguém. Tá, e do ponto de vista pessoal, perseguiu? Por que colocar esse do ponto de vista profissional antes da frase? Por que limitar? Por que classificar assim, separar num nicho muito específico? É difícil ler isso sem ficar com a impressão de que, fora dessa situação específica, ele cometeu os erros. E ele também confirma que foi tóxico várias vezes, que magoou várias pessoas, que traiu. Se o cara fala tudo isso na defesa dele, fica difícil acreditar que todas essas histórias são mentiras, cara. É como eu falei no outro vídeo, o que mais me faz duvidar da inocência de Március Mellin não são os depoimentos contra ele, não são simplesmente os relatos. É a postura do próprio Március Mellin. Todo mundo que é acusado de alguma coisa precisa ter o direito de se defender. Mas aí quando a pessoa não se defende da pior forma possível, praticamente se incrimina, aí fica difícil, né? Então aqui ele traz vários elementos que, ok, ajudam um pouco o lado dele. Mas quando ele vai falar das próprias atitudes e quando ele vai negar as acusações, ele não faz diretamente. Novamente, quero deixar claro, é achismo meu, é só a minha opinião, é a minha análise sobre tudo que foi exposto na mídia, mas eu acho muito improvável que o Márcio seja inocente, que ele seja vítima de falsas acusações, porque, cara, se ele realmente for inocente, ele é muito bom em parecer culpado. Praticamente nada do que ele fala soa pra mim como um inocente falando. Enfim, vamos logo aqui pro último parágrafo, né? Mas, revendo sua conduta, diz que não repetiria atitudes, como se relacionar com pessoas no ambiente de trabalho. Isso sempre foi visto como algo normal, foi naturalizado. No meio artístico em geral, isso acontecia e continua acontecendo. Hoje consigo enxergar com clareza os riscos, os erros e as consequências de você se relacionar com pessoas que muitas vezes estão abaixo de você. Mais uma frase que... O que ele quer dizer com isso? Então ele realmente se relacionou com pessoas abaixo dele, né? E ele usou essa hierarquia, será? Para conseguir esse relacionamento? Como é que foi essa relação? Essas foram relações tóxicas que ele teve? É aquilo, velho. Pra mim parece que a confissão tá nas entrelinhas de tudo que ele fala. Vocês não percebem isso também? Vocês não sentem isso também? O cara tá sendo acusado de assédio por várias pessoas
E ele se defende falando, não, do ponto de vista profissional eu não persegui ninguém. Eu fui tóxico muitas vezes, eu traí, eu não tive empatia, eu não tive sensibilidade, eu magoei muita gente, mas essas coisas que estão me acusando aí, não, aí já é demais. E eu aprendi com tudo isso que é melhor eu não me relacionar com quem está abaixo de mim, não me relacionar dentro do ambiente de trabalho, porque pode dar problema. Essa foi a minha lição. Então realmente teve relacionamentos problemáticos ali com colegas. Bom, a Calabresa pode até não ser simplesmente a grande vítima, que agiu de forma ética e digna do começo até o fim, mas eu não posso comparar o fato dela ter colocado as aspirações profissionais dela acima da dignidade em alguns momentos, com o que aparentemente o Márcio Smelling fez para várias pessoas. Ou seja, escutando a terceira versão da história do Márcio, eu posso até dizer que a Calabresa cai um pouco no meu conceito, mas o Márcio não sobe muito não. Eu espero que essa história se resolva na justiça, eu espero que a verdade venha à tona, mas para encerrar, eu quero mais uma vez dizer, quando a gente tem grandes nomes, pessoas nacionalmente conhecidas, dentro de uma das maiores instituições do país e que obviamente está diretamente interessada em impedir grandes escândalos envolvendo nomes tão importantes da sua grade de funcionários, é difícil imaginar que não vai rolar muita interferência que impeça a justiça de trabalhar como deveria. Vocês acham que os altos executivos da Globo não estão pensando o tempo inteiro que essa história não é simplesmente Márcio Smelling contra Calabresa ou Márcio Smelling contra várias atrizes, mas sim Rede Globo permite e até normaliza ou defende o assédio embaixo do próprio nariz? É claro que eles têm essa preocupação, então é claro que fica mais difícil de levar o caso para a justiça e de fazer uma análise mais precisa dele. Mas enfim, o que vocês acham? Será que é mais um caso de falsa acusação ou não? Vocês acham que o Márcio Smelling tem culpa assim? E a Calabresa? As atitudes dela foram suspeitas? Ou é justificável dado todo o contexto, sabendo o ambiente onde ela trabalhava? E todas essas outras pessoas, por que será que elas estariam inventando tudo isso contra o Márcio Smelling? E ainda que de forma mais acovardada, anônima, comprando essa briga dentro da emissora. Enfim, quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários. Se puder, cara, também me dá aquela força no Apoia-se ou se tornando membro aqui do canal, sério, isso é muito importante, vai me ajudar demais. Vocês sabem, frequentemente não consigo monetizar os vídeos por causa do teor deles, então eu preciso muito da sua força. Se você tem como me ajudar, eu vou ficar muito agradecido. E se não puder, ajuda se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando, deixando like, deixando comentário e me seguindo também nas outras redes sociais, escutando minhas músicas no Deezer e Spotify, isso também ajuda. É isso aí, muito obrigado pela audiência, por ter assistido esse vídeo até o fim. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!